para nós mesmos, que eu também naquela época, naquela hora, também estava ali como candidato, e me perguntaram. Eu disse, olha, nós somos candidatos a prefeito visando o bem-estar do futuro dos nossos filhos. Então eu gostaria que todos nós pudéssemos se respeitar mutuamente e que a gente, hoje nós somos candidatos a prefeito. Terminou as eleições, nós voltaremos a ser amigos. E a partir daquele ano, a coisa em Cabo Frio mudou, a mentalidade mudou com a entrada também de televisão, a entrada dessas coisas todas. E eu quero dizer para você, já naquela época, coisa que eu tenho todos os DVD, todas as fitas, na época não era DVD, fita. Tem todas as fitas dos comícios, aonde eu naquela época eu pedia uma usina de reciclagem de lixo, precisa até hoje, pedia um asfalto, usina de asfaltamento para a cidade, que depois você trouxe para Cabo Frio, até ali no final da Gamboa, né? Eu dizia sempre que nós precisávamos de faculdade, porque nós mesmos iríamos para Niterói, saímos daqui, iria para Niterói para estudar, exigia faculdade naquela época, enfim, tudo aquilo que nós solicitávamos nas campanhas naquela época, lembro-me bem que eu dei muito trabalho para você e o outro adversário, porque você venceu as eleições e hoje, Zé, eu digo para você, eu lembro que quando faltavam uns 15 dias para as eleições, você não se preocupava com adversários e o adversário se preocupava com você. Todo mundo se preocupava comigo, eu não tinha dinheiro, acabei perdendo a eleição e perdendo o filho. Mas voltando ao assunto, eu quero dizer para você o seguinte, o que mais me magoa foi que uma pessoa virou para mim e disse assim, Bigode, vem como candidato a prefeito de Cabo Frio para você tirar voto de Zé Bonifácio. Eu disse, fulano, eu não vou tirar voto de Zé Bonifácio, vou tirar voto seu. Eu mesmo voto em você. Por sinal, quero te agradecer que eu nunca votei em Zé Bonifácio e nunca deixamos de ser amigos. Claro. Um respeito muito grande. Lógico, a gente tem que entender que no sistema democrático cada um tem o seu direito de escolha, de ter a sua opinião. Eu nunca vi um gesto seu, nem quando você foi prefeito, nem antes, nem agora, nunca assim, olhando para mim como uma pessoa desfigurada do seu grupo. Sempre fui o Roberto Bigode. Então, minha mágoa muito grande é que essa pessoa me chamou para ser candidato e perdeu as eleições para você em 1992 e o grupo político dele me julgou como se eu fosse o Judas, que eu tirei ele. Hoje eu tenho participação minha com ele, é a seguinte, ajudei durante 40 anos. Quando ele me pediu para vir, eu prejudiquei o grupo político, porque eu dei a eleição para você. Quando, na verdade, ele deveria chegar para o grupo político e dizer assim, ó, fui eu que pedi a Bigode para vir como candidato. Até hoje, eu fiquei marcado em Cabo Frio como eu que tirei a eleição dele. Você não sabia disso, né? Porque você não sabia, ele vivia durante 8 anos, ele viveu dentro do meu escritório no Rio de Janeiro, trabalhando com ações, comprando e vendendo ações. E eu quero te parabenizar por aquela eleição e aquele ano onde houve um respeito, a partir dali passou-se a se respeitar mais um ao outro, não foi não, Zé? É verdade. Quem foi candidato naquela época? Era Nilton Massa também? Não, fui eu, você, um dos candidatos de hoje, Otávio Rajagalha e Paulo Massa. Ah, Hilton foi depois. Hilton foi depois. Hilton foi antes. Hilton foi naquela de Ivo, que Ivo se elegeu. Eu me lembro hoje que até Paulo Massa vai ficar magoado comigo, que eu vou citar esse detalhe, no debate da Inter TV, eu fiz uma pergunta se ele estava satisfeito com aquele asfalto do Jardim Esperança, do Pôr do Carro Jardim Esperança. Ele bateu no peito, que eu não admito que você, um leigo, eu tenho 3 pós-graduação. Aí falou, quando a Câmara veio em mim, na minha réplica, ele disse, não dou 15 dias para quebrar. 15 dias depois estava quebrado por coisa... Mas o bom hoje é que todos nós estamos juntos, né? É verdade. Todos nós estamos juntos. É verdade. Com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, com a mesma ideia, pensando em Cabo Frio, no futuro de Cabo Frio. Eu acho que isso que é gostoso. Não ficou nos embates que houve, né?
Não ficou nenhum. Paulo, por exemplo, Paulo depois foi meu candidato a prefeito. Foi? Paulo Matos foi meu candidato a prefeito. Logo é o seguinte. Na eleição seguinte, quase ganhou as eleições. Né? Por pouco não ganhou as eleições. Então ficou muito bom. Eu acho que a vida, a gente tem que aprender que o desentendimento, a divergência, a diferença de opinião, de comportamento é uma característica e que você não pode, nós não podemos impor ao nosso companheiro, ao nosso colega ou ao quem convive conosco a nossa ideia. É verdade. Ninguém é dono da verdade. É verdade. Eu não tenho a verdade, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu ponto de vista. Lógico que eu vou defender o meu ponto de vista. Nós estamos vivendo num processo eleitoral agora. Né? Cada um vai defender o seu ponto de vista. Eu tenho encontrado aí, tenho andado por Cabo Frio, tirei férias, mas na realidade tirei férias porque eu precisava ter mais liberdade para participar do processo político em Cabo Frio. Ontem mesmo, né? Você encontrou com um amigo que vou mandar um abraço para ele aqui, que ele confessou para você que gostaria de ter sido seu secretário. E nunca foi meu eleitor. É né? E você precisa trazer ele aqui para... né? Vamos trazer Wagner? Warner? Vamos trazer Warner. Dr. Warner, que figura maravilhosa. Está fugindo de mim. Está fugindo de mim desde o início do programa. Warner tem muita história para contar. Tem. Warner tem a história da Álcalis, ele História viveu... do cinema. História do cinema, tem história da política. Associação comercial. Presidente que marcou a passagem dele na história, fortaleceu a Associação Comercial de Cabo Frio. Ele tem que vir aqui, sim. Falar em marcar, você no seu segundo governo, nessa eleição que você ganhou naquela época que eu participei também, você passou um período também você ganhou a eleição e ficou, parece, 4 anos também do mesmo sistema, sob processos. Na realidade, o que acontece na política? Algumas pessoas, alguns candidatos, eles não admitem a derrota. Né? Eu, por exemplo, eu ganhei algumas eleições, perdi outras. Terminado o processo eleitoral, quando eu ganhava, eu ia trabalhar para formar a equipe, né, montar o governo, acompanhar, estar presente no governo todos os dias com muita atenção. Perdi as eleições, eu me recolhia. Nunca entrei com um processo na Justiça Eleitoral para impugnar um candidato que me derrotou, alegando esse ou aquele motivo, futilidades. Né? Mas eu vivi isso, eu ganhei as eleições e meu adversário ficou os 4 anos, né, tentando na Justiça anular as eleições, dizendo que ia assumir, dizendo que minha eleição foi fraudada. Né? E eu acho que isso é uma demonstração de que a pessoa não sabe jogar o jogo democrático. Não sabe ter um comportamento de um democrata. O democrata tem que aprender que a disputa, a vitória, a derrota faz parte do processo. Faz parte do processo. É verdade. Você, naquela época, esse tipo de ação, ele afasta o investidor da cidade, não faz? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, qual é o investidor que, pensando em construir um hotel em Cabo Frio está precisando de hotéis. Hotel, principalmente 5 estrelas. Você vê que Búzios tem 5, 6 vezes mais, ou talvez até mais do que isso, número de quartos do que Cabo Frio. Verdade. Búzios tem hotéis de 5 né? estrelas, de padrão internacional, e Cabo Frio não tem. Qual é o investidor que, querendo entrar... Vamos falar no ramo de turismo só, para não falar em outros. Né? Qual é o investidor que, querendo investir em Cabo Frio, na área de turismo, vai fazer se anuncia nos órgãos da imprensa, nos meios de comunicação, que um candidato derrotado está na justiça tentando caçar o mandato daquele que se elegeu. E ele então fica esperando. Ele diz assim, não, eu não vou botar o meu dinheiro nesse município, eu vou aguardar uma decisão judicial. Depois o outro entra, eu perco meu dinheiro. Zé, também uma outra coisa que eu queria deixar. Quero te dar os parabéns, tá? E eu acho que dentre todos os políticos de nossa cidade, você, eu acho que, se eu não me engano, foi o único
que deixou, depois eu vou fazer a pergunta, mas isso já é uma resposta à minha pergunta futura, você deixou um legado fantástico. Você preparou realmente alguém para ser prefeito no seu lugar. Você teve, eu cito 3 exemplos aí, Mirinho, cito Jânio, cito Marquinhos Mendes. Deve ter mais. Na verdade, eu digo o seguinte, meu norte na política chamava-se Wilson Mendes. Wilson Mendes era um modelo de homem probo, correto, dedicado, democrata, trabalhador, ligado ao povo, ao trabalhador. E foi caçado por isso, foi caçado pelo golpe de 64. Eu agora me lembrei que ele era deputado. Me lembrei que é chapéu dele, que é chapéu redondo. Ele era deputado estadual em 66, quando ele foi eleito, não, ele foi eleito em 66 e foi cassado em 68, início de 69. Logo após o ato institucional número 5. Ele foi eleito já na época, já tinha acabado, porque a história de Wilson é a história do antigo PTB. Se eu não me engano, 31 de agosto, não foi? Eu não me lembro a data. Depois ele foi eleito, já com a extinção dos partidos, por um ato institucional, ele se vinculou ao MDB, partido ao qual eu também me filiei, pelas mãos dele, né? E sempre segui. Eu acompanhava, para você ter uma ideia. Você perguntou, como é que é a família jovem? Jovem, e você entrou na política como? Eu falei da história do meu padrasto. Eu ia para a Câmara Municipal, eu menino, eu jovem, para assistir o Wilson Mendes vereador. O trabalho, a postura de Wilson Mendes como vereador. Eu tinha uma admiração, eu menino já tinha uma admiração muito grande por ele, né? E ele me ajudou muito, me orientou. Na minha primeira eleição, ele ainda estava com os direitos políticos cassados e não podia muito aparecer. Então ele era um coordenador que não aparecia, porque ele podia ser penalizado por isso. Não tinha completado ainda os 10 anos. Era um orientador político. A perda dos direitos políticos, e não podia nem votar. É verdade. Você vê que é absurdo, não podia nem votar. É verdade, eu lembro. Por questões de ideologia, de ideias, né? Então, ele sempre foi a nossa referência, o nosso norte. Marquinho veio, lógico, na linha, foi vereador quando eu fui prefeito. Jânio já tinha sido vereador antes, foi meu secretário. Mirinho foi meu chefe de gabinete. Eu até há poucos dias dei Acho que de Mirinho a gente pode falar, porque não é aqui, ninguém, mas a gente também não precisa citar o sobrenome também, né? E aí eu gravei um depoimento dizendo por que eu tirei Mirinho, que era meu administrador regional. Você foi candidato, você foi candidato, você foi prefeito, não existia essa nova mentalidade política que existe hoje aqui na nossa região, que é a mentalidade onde hoje o governo federal está querendo fazer uma parceria com o governo municipal, o governo estadual quer fazer parceria, os deputados, senadores, de ambos os partidos políticos estão querendo se aproximar da nossa região. Naquela época não existia isso, naquela época era você legislar sem esse apoio é muito Olha, perigoso. vou dizer a você uma coisa, eu tive sorte porque nosso programa de educação sempre foi prioritário. Eu sempre acreditei que você revoluciona o mundo com uma educação de qualidade. O país cresce se tiver uma educação de qualidade. O município desenvolve se os seus jovens, se as suas crianças, se os nossos filhos não forem analfabetos funcionais. Puderem saber ler, escrever, pegar um livro, interpretar, pegar um jornal, ler a notícia e interpretar, né? Discutir aquele assunto. E sempre acreditei nisso. Perdão, na nossa época, a gente
quando a gente estudava português, tinha interpretação de texto. Tinha interpretação de texto, Não sei como é que é leitura hoje. de texto. Não sei como é que é hoje. Ainda tem ainda interpretação de texto? Tem? Eu sei que eu acreditava muito nisso, né? Então, quando eu assumi no segundo mandato, olha só, havia uma carência de 8.000 vagas na rede municipal. 8.000 crianças em idade de estar na escola que estavam fora da escola. Quem é que me salvou? Leonel Brizola, que era governador do estado do Rio de Janeiro, estava naquele programa de construção de CIEPs e nós trouxemos 4 CIEPs para cá. O do Jacaré, o do Jardim Esperança, o do Tangará e o de Tamoios. 4 CIEPs. Em 2 anos, nós conseguimos fazer esses 4 CIEPs funcionar. E aí, além das escolas que eu construí também, né? Então, o município teve essa ajuda do governo do estado. Depois teve uma outra situação muito desagradável, porque Brizola terminou o governo, como acontece agora, né? Essa eleição municipal, o prefeito eleito vai governar 2 anos com o governador Sérgio Cabral. Daqui a 2 anos, o governador Sérgio Cabral vai completar o seu mandato, vai entrar outro. Brizola terminou, eu tomei posse em 93, 93 e 94, eu trabalhei com o governador Brizola, que me ajudou muito. Inclusive, eu assinei um convênio com o governo do estado, através do DR, para me ajudar na construção do asfalto para Búzios. Porque sozinho eu ia ter muita dificuldade. Começamos a construir o asfaltamento da estrada Cabo Frio e Búzios. Terminou o mandato de Brizola, entrou o governador Marcelo Alencar. Um deputado da cidade, eleito naquela ocasião, você sabe qual a primeira coisa que ele fez? Foi ao governador Marcelo Alencar exigir dele que rompesse o convênio com a prefeitura de Cabo Frio. E eu suei, mas graças a Deus, levei 2 anos mais, tendo que não usar o recurso para calçar uma rua no bairro, calçar uma rua no outro bairro, e concentrei todo o recurso de urbanização para concluir a estrada Cabo Frio e Búzios, porque eu tive que concluir sem a ajuda do governo do estado. Uma invencibilidade muito grande naquela época, eu lembro que os políticos da época diziam que Brizola estava construindo os CIEPs na beira da estrada para ser um outdoor político para ele. Será que as pessoas não entendiam e visualizavam que a visão que ele teve para tirar as crianças da rua, que se fosse outdoor para ele, parabéns pelo feito. Mas você vê que no caso dos 4 que eu te citei, só um que a gente pode dizer que estava na beira da estrada, que é o do Jardim Esperança. O do Jacaré está lá no fundo do bairro Jacaré. É verdade. O do Tangará está lá no fundo. E o de Aquários também, você passa para a estrada que vai para baixo. E tem que Manuel Correia também. E tem que também lá no fundo. Lá no fundo, você vê, pode ter uma noção, mas o do Jardim Esperança é o único que está assim realmente, é um terreno de frente para a estrada. Não houve essa intenção. Na realidade, precisava sempre de um terreno muito grande, porque a escola tinha biblioteca, quadra de esporte, área coberta, espaço para as crianças que temporariamente estavam com problema de sua família. Normalmente ou era um bombeiro ou era um policial militar que era como se fosse um pai adotivo até aquela criança poder. Eram 5 meninos ou 10 meninos e 10 meninas, né, que moravam, comiam, se alimentavam, estudavam no CIEP, enquanto o desajuste da família permanecia. Às vezes pais alcoólatras, pais que se separaram, doentes mentais, né? As crianças eram acolhidas ali pelos pais sociais que chamavam, não era o pai adotivo, pais sociais. Eu sempre ligado ao esporte, desde a infância, você me conhece muito bem, o meu sonho sempre foi pegar os CIEPs para fazer trabalho de esporte, conforme
Eu gerei Além do desde que eu fui. esporte, tinha a questão dos animadores culturais. Exatamente. Animadores. O projeto era fantástico. Era Se como tivesse se sido fosse levado segundo à frente. tempo hoje. Era como se fosse segundo tempo Se hoje. tivesse sido levado à frente esse projeto do Estado do Rio, o Estado do Rio estaria, a nossa garotada Muita teria tido marginalidade não outro existia. tipo de Com certeza. de A nossa formação. sociedade era outra. Com certeza. Zé, me diga, como é que você hoje vê essa situação política da nossa cidade? Aqui em Cabo Frio. Olha, eu acho que nós temos uma grande oportunidade de dar um salto, não é? As pessoas têm me perguntado, às vezes perguntam, e aí, você é candidato? Você vai ser candidato? Não sou candidato, eu acho que eu já dei a minha contribuição, quero continuar dando de outra forma, como eu estou dando agora. Eu sou vice-presidente estadual do PDT, tenho dado a minha contribuição em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, sou o presidente do PROCON, tenho dado a minha contribuição, a minha experiência que adquiri ao longo da vida, trabalhando lá com uma equipe extraordinária, mas não tenho nenhuma pretensão de candidatura, de cargo eletivo, né? Prefeitura, Assembleia, Câmara. E vejo que Cabo Frio, com essa união de forças, o governador, você vê o que o governador... Eu digo primeiro o seguinte, por que o prefeito Eduardo Paes mudou o conceito de administrar no Rio de Janeiro? Você sabe que César Maia, com todo o respeito que a gente tem por ele, foi um companheiro do PDT, chegou a ser um prefeito muito conceituado. Depois, no último mandato dele, eu acho que ele se desencantou, ele se fechou naquela coisa de só mandar e-mail pela internet, né? Governava a cidade sem sair do gabinete, e isso é muito ruim. O prefeito César Maia, quando o presidente da República vinha ao Rio de Janeiro, ele não ia receber o presidente da República. E é obrigação e dever. É obrigação, dever, porque é nessa hora que você dá um cochicho. Presidente, estou precisando, ter um projeto lá em Brasília, liberação de recursos para a área da educação, para a área da saúde, para o desenvolvimento, para saneamento básico. Preciso da sua ajuda e tal. Né? Ele não recebeu o governador, o presidente da República. A relação dele com o governador também era de atrito permanente. Então, você vê como o Rio de Janeiro ganhou e o Estado do Rio de Janeiro ganhou. Com Eduardo Paes, Sérgio Cabral e Lula presidente, e agora Dilma, na busca dessa união de forças de partidos diferentes. Olha, Lula era PT, como Dilma é PT, Sérgio Cabral, PMDB, Eduardo Paes, PMDB também. Né? E os partidos que estão na base dos governos são os mais diversos. Hoje, por exemplo, quem é o candidato a vice do Eduardo Paes é uma figura, um vereador ainda de mandato do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, essa capacidade, eu acho que Cabo Frio precisa aproveitar esse momento rico da Dilma, né, do presidente Lula sempre muito presente. O presidente Lula, com o seu programa de governo, ele tirou mais de 30 milhões de brasileiros da miséria. E incluiu mais de 20 milhões na chamada nova classe média. É verdade. Então, isso é um grande... Porque não há uma obra, um prédio, uma construção por si só, não significa nada. Agora, você tirar 30 milhões de brasileiros que mal faziam uma única refeição durante o dia e hoje toma café da manhã, almoça, janta, se alimenta, se veste, mais 20 milhões que saíram da faixa da pobreza, entraram na classe média, com a melhoria de salário, e aí melhora tudo. A economia cresce, o país cresce, fazendo o que é preciso fazer. O que é? Um governo existe para quê? Um país tem que crescer e se desenvolver, uma cidade tem que crescer e se desenvolver para quê? Para beneficiar a quem vive nessa cidade. O cidadão. Quer dizer, na realidade, essas pessoas, esses 30 milhões de brasileiros, não eram cidadãos. Agora são cidadãos. Então, Cabo Frio tem que aproveitar, a população de Cabo Frio tem que aproveitar esse momento. É um momento de reflexão. Nós, no próximo domingo, vamos eleger os novos vereadores, o novo prefeito de Cabo Frio. Isso, as outras cidades vão fazer o mesmo.
tem que se pensar com muita calma, porque uma escolha nossa, errada, domingo que vem, durante 4 anos nós vamos ter que arcar com as consequências. Acho que é mais de 4. As consequências são duras, hein? Zé, e nós estamos chegando no final do nosso programa. Você já citou aí um legado, vários legados seus, mas o nome do meu programa chama-se O Lugar no Pódio e o seu legado social. Conta pra gente aí, você tem mais algum legado que você poderia falar pra gente? Porque você já citou vários deles aí, né? Olha, Bigode, eu tenho me orgulho muito do movimento que eu iniciei com o prefeito Rodolfo Pedrosa, de São Pedro da Aldeia, Davi Dutra, de Arraial do Cabo, e meu querido Henrique Valadares, que já se foi, quando nós não suportávamos mais a falta d'água nos nossos municípios. Para você ter uma ideia, Búzios, a água jorrava, não, era captada na praia de Tucuns. No solo. Não atendia a população, não era uma água que você podia beber, que você podia fazer comida. Cabo Frio, a maior parte dos bairros não recebia água. No verão, nem pensar. E nós nos reunimos, eu fiz um estudo em Cabo Frio, contratei uma empresa, fiz um estudo em Cabo Frio da necessidade de novos investimentos no abastecimento d'água e no tratamento de esgoto. Porque o que acontecia com a SEDAI? Como acontece com a SEDAI hoje na maioria dos municípios. Ela trata a água, mas ela não se envolve com o tratamento do esgoto, deixa para o município essa responsabilidade. Fomos ao governador Marcelo Alencar, levando a proposta naquela época chamava-se SURLA, era a Superintendência da Região dos Lagos, dentro da SEDAI. Pegava todo o manancial de Juturnaíba. O nosso sistema é o sistema de Juturnaíba, o nosso manancial vem de lá. Levamos a ele a proposta de conceder à iniciativa privada os serviços de abastecimento d'água dos municípios da região dos lagos e incluir a obrigatoriedade que a empresa vencedora viesse a fazer também o tratamento do esgoto. Houve, num primeiro momento, uma estranheza, eu até me ausentei da reunião, porque o governador bateu o pé firme de que só ia fazer para o abastecimento d'água. Eu disse, se não vai incluir o tratamento de esgoto, eu, representando Cabo Frio, não assino esse documento. E aí parou tudo. Ficaram 6 meses, tudo paralisado, até que, novamente, o presidente da SEDAI, que hoje é membro do Tribunal de Contas do Estado, me procurou e me disse, olha, nós entendemos que você tinha razão, se for incluído esse item na concessão à iniciativa privada para tratamento do esgoto, você assina? Eu disse perfeitamente na hora. Aí fizemos um evento, uma solenidade de assinatura no Palácio do Ingá, incluindo o tratamento de esgoto. Então eu tenho muita alegria de ver que hoje tem bastante água tratada em Cabo Frio, a cobertura no tratamento de esgoto também não é o ideal ainda, mas é muito grande e a nossa lagoa está sendo revitalizada. Legado fantástico. Zé, infelizmente, você vê um bate-papo, chegou rapidinho o nosso término. Queria agradecer a você de coração e marcar um novo encontro para a gente falar sobre o PROCON. Eu é que agradeço a você e agradeço aos assinantes essa possibilidade de estar aqui nos ouvindo atentamente, né? E sempre que você me convocar, você não me convida, sempre que você me convocar, estarei aqui. Muito obrigado, Zé. Hoje falei para você teve uma história sobre Cabo Frio, uma história de vida e de administração pública. De coração agradecer a Zé Bonifácio e dizer para você que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras, de 3h30 às 4h30 da tarde. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até terça. E vamos votar com dignidade, votar pelo futuro dos nossos filhos e que vença o melhor, que Deus os abençoe.